Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. Meu nome é Mariana e depois de mais de 6 anos e meio, morando aqui nesse apartamento alugado, chegou a hora de eu me despedir. E eu vou fazer nesse vídeo um tour por todos os cômodos, então eu vou mostrar várias fotos de como era quando eu vim aqui, coisas que eu mudei e tudo que eu fiz ao longo desses anos. Vamos lá? E eu vou começar o meu tour pela sala, que é o primeiro cômodo quando você entra no apartamento. E o que me fez até alugar esse apartamento foi justamente essa vista, da porta veneziana, que eu acho super bonita, na copa das árvores, que dá pra ver a copa das árvores. Então eu acho muito bonita essa vista da sala. E quando eu entrei, esses foram os móveis que eu já tinha, então como eu mobiliei a sala. Essa foi a primeira mudança que eu fiz na sala. Então eu pintei toda a metade de baixo desse cinza aqui, ó, que a sobra veio aqui para esse escritório. Então eu pintei toda a metade de baixo de um cinza bem escuro. Depois eu coloquei alguns quadrinhos na parede e aquele banco que era meio duro, tal, que ele é um banco mais de jardim, que eu tinha no começo, eu coloquei na varanda e aí eu coloquei esse banco, que não deu muito certo, tá? Porque eu usei uma prateleira rústica para fazer esse banco. E o que acontece? O banco, ele tinha uma profundidade de mais ou menos 27 centímetros. Só que um banco confortável, ele é maior. Então essa foi a primeira coisa que eu acho que não funcionou muito bem. Em 2018, meu cunhado se mudou. E vários móveis que ele não ia levar na mudança, ele doou pra gente. Então nessa época eu fiz uma mudança bem grande, Mudei vários móveis, tal, e mudei a disposição de alguns móveis. Então o piano que ficava no escritório veio pra sala. Eu tirei aquele banco, tirei a mesa da sala e deixei esse sofá maior na sala com o piano. E aqui como tá a minha sala hoje em dia. Então o piano já decorado, já cheio de coisa. Aqui depois do lado eu coloquei uma luminária, mantive os quadrinhos e eu pintei uma parte mais clara nessa parede, para dar um destaque maior para esse móvel que eu acho super bonito. Essa porta aqui dá para a varanda e passando a varanda do outro lado, eu também deixei um móvel com umas plantas, aqui o sofá para vocês verem e aqui já é a porta de entrada. Nessa porta aqui tem a varanda que eu vou mostrar para vocês todas as coisas que eu fiz lá. A primeira coisa que eu fiz para deixar mais aconchegante foi fazer um varal de luz para essa varanda. E uma coisa bem comum quando a gente está decorando a nossa casa é a gente ver uma referência, então a gente fala, ah, que bonito isso e tal. A gente implementa em casa, mas no dia a dia não é tão prático. E uma das coisas que eu fiz isso, foi o banco para minha varanda. Então eu fiz esse banco, que vocês vão olhar e falar, ah, que aconchegante, que super bonito e tal. Só que o que acontece? No dia a dia eu tinha que pegar todas essas almofadas, por mais que ela fosse aquablock, que é um tecido que dá pra ficar na parte de fora, ela ficava suja. Então eu sempre tirava e deixava na parte de dentro da minha casa, na sala. E aí sempre que eu queria ler na varanda, eu tinha que pegar todas as almofadas, montar o meu banco, colocar o encosto e no fim ele não é tão confortável como o meu sofá. Então eu achei que depois de um tempo não fazia muito sentido, manter o banco lá. E aí eu acabei adotando uma solução que funcionou muito melhor na varanda. Então eu coloquei uma tábua de madeira que eu encaixo na grade e ela funciona como uma mesa, fica ótimo. E coloquei 2 banquinhos, então é muito mais fácil de montar e eu uso muito mais a varanda assim. E agora nós vamos para o segundo cômodo, que é o banheiro. Aqui o banheiro como ele era, então a primeira coisa que eu fiz foi colocar um vinil preto nessas pastilhas, nesses azulejos que eu não gostava muito. Então essa foi a primeira transformação. Eu aproveitei e coloquei vinil também no gabinete, que era um gabinete que já veio com o apartamento e que eu não gostava tanto da cor. E eu aproveitei para colocar alguns quadrinhos, para colocar alguns pôsteres no banheiro. E eles duraram muito tempo, eu nunca tive nenhum problema com a umidade, eu só tirei agora. E agora como tá o meu banheiro atualmente? O porta-toalha dele era muito ruim, que veio com o apartamento. Então eu construí um outro porta-toalhas. A parte do box eu pintei de cinza, porque eu achei que ficou mais legal. Eu instalei também uma luminária em cima do espelho, coloquei alguns vasos de planta e embaixo da pia eu tenho esse banco e uma caixa grande para colocar algumas coisas e uma menorzinha e também uma florzinha para deixar mais bonito. O cômodo seguinte, passando o banheiro, é o meu quarto. Então ele tem essa porta de entrada, e tinham todas as paredes brancas.
Então a primeira decoração que eu tive, né, eu peguei uma cama box que já era minha, né, e aí eu tive que fazer uma cabeceira. Então eu fiz a cabeceira com um tapete que eu comprei, né, e com um varão de bambu. Então eu fiz a cabeceira assim e fiz as duas mesinhas de cabeceira com caixas de vinho. Outro móvel que eu herdei com a mudança do meu cunhado foi essa cama. Então eu resolvi mudar também a decoração do meu quarto nessa época, pintei essa parede de verde e também troquei a minha mesinha de cabeceira. Então assim como ficou o quarto depois de um tempo. Nessa outra parede eu pintei num tom meio ocre e coloquei um cabideiro. E aqui essa luminária que eu fiz com uma corda branca, a parede pintada de ocre, né, com o cabideiro, e a parede que ficou a TV. Embaixo da TV eu coloquei uma estante para colocar o controle, para colocar o modem e para colocar algumas coisas também. Do lado do quarto tá a cozinha. Aqui foi a foto que o corretor me mandou, mas antes da gente entrar no apartamento, eles trocaram esse móvel pelo que eu tenho atualmente. Aqui, como eu decorei a cozinha no início, né, então aqui tá o móvel novo que eu falei pra vocês, o meu fogão e um armário que eu já tinha. Eu só pintei ele de cinza. Depois de alguns anos, eu fiz um projeto de marcenaria pra cozinha. Então eu fiz essa prateleira em L na parte de cima e fiz dois móveis que ficam ao lado do fogão. Para deixar tudo na mesma cor, eu aproveitei e coloquei um vinil adesivo nesse móvel que já veio com o apartamento. Depois de alguns anos eu comprei um micro-ondas e eu também troquei aquele buffet porque ele estava muito velho, então ele estava já desgastado, né, tava saindo uns pedaços e tal. E aí eu mandei fazer na mesma marcenaria esse armário para colocar o micro-ondas. E depois também eu fiz esse escorredor aéreo, fiz um varalzinho de luz, então eu fiz algumas mudanças na cozinha. No outro lado da cozinha, como era quando eu entrei, né, e como eu decorei esse canto da cozinha. Então eu coloquei a geladeira, coloquei a mesa e coloquei um móvelzinho onde eu coloco alguns temperos. Depois aqui como tá hoje em dia a cozinha, então com o varal de luz, com a janela pintada e com uma prateleira que eu coloquei em cima da mesa. E o último cômodo é o escritório, né, que é aqui onde eu tô falando com vocês. Então você entra ali, né, a porta fica ali, você entra na porta, tem toda essa parede que era também, né, toda branca. A primeira coisa que eu fiz foi pintar, então eu pintei esses triângulos nessa parede. E aqui pra vocês terem noção do tamanho desses triângulos, né, então aqui tá a escada, essa parede é super grande, então todos esses triângulos aqui, eles são realmente grandes. A referência que eu tinha na hora que eu fiz esses triângulos era essa aqui, né? Então esse tom meio rosa tal que eu tinha visto nessa foto, achei super bonito. A hora que eu coloquei na parede ficou horroroso. Talvez na foto nem pareça tão feio, mas ficou realmente feio. E aí eu tive que cobrir esse rosa, né? Passei um amarelo e aí eu gostei bastante. Então nesse canto aqui do lado da janela, eu fiz o escritório do meu marido. Esse móvel aqui também veio do meu cunhado. Então é um móvel com a mesa já acoplada. Eu só coloquei uma prateleira em cima e aí a gente decorou. E do outro lado da estante fica o meu escritório, né, que é esse aqui que eu tô. Então eu fiz ele no meio da pandemia, né, vou deixar aqui o card do vídeo. E agora já tá no processo de desfaça você mesmo. Então já tirei a estante e tal, já tô tirando algumas coisas aqui. Bom, então esse foi o tour de despedida do meu apartamento e para facilitar eu vou deixar uma playlist com todos os projetos que eu fiz nesse apartamento, né? Com morando de aluguel, com tudo que eu fiz, porque aí quem quiser ver qualquer projeto fica muito mais fácil, tá? E em breve vocês vão conhecer o meu novo apartamento. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!